Olá, amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Por aqui, professor Conrad, o professor Guru, e hoje vamos tratar aí de um assunto polêmico, um assunto que está dando o que falar, que é sobre o coronavírus. E basicamente eu quero fazer uma discussão em relação a alguns números, fazer alguns comparativos com outras doenças bastante conhecidas aí dos amigos. E eu chamei esse vídeo de coronavírus, Covid-19, pânico ou realidade. A gente tem muitas pessoas dizendo que o coronavírus é um pouco de exagero, né, que o que está ocorrendo no mundo não é tudo isso, e ao mesmo tempo tem algumas pessoas que estão falando que é muito mais do que o que a gente está vendo. Então eu queria tentar esclarecer, né, vamos tentar juntos aqui tentar chegar num consenso razoável e baseado em números e não só em achismos sobre o que de fato está ocorrendo. Logo depois da nossa vinheta. Muito bem, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e eu quero discutir rapidamente sobre algumas questões. Então, será que tudo isso que está ocorrendo de fato é para se gerar todo esse desespero coletivo? Será que é um pânico coletivo? Uma histeria coletiva? Ou será que tudo isso tem um motivo justificável? Então vamos lá. Para isso, eu trouxe aqui alguns dados. Então, temos aqui a taxa de mortalidade, no caso do coronavírus, de modo geral, né, no mundo inteiro, de hoje, dia 14 de março de 2020, na casa aí dos 3,72%, enquanto que fora da China a gente está com uma taxa um pouco menor, mas bastante próxima de 3,46%. A gente tem o MERS, que ocorreu aí no passado, tinha uma letalidade extremamente brutal de 34% daqueles que eram contaminados. O SARS, que é bastante conhecido, 10%. O Ebola, que esse realmente é brutal, de 25 a 90%. Temos o sarampo, né, nosso clássico sarampo, que tanto se fala aqui, de 1,42% no mundo no ano de 2019. E gripe, né, incluindo influenza, H1N1 e outros, que a taxa de mortalidade gira nessa faixa, ou seja, é inferior a 0,1%. Tá? Então é uma taxa extremamente baixa. Então aqui vem a primeira discussão que eu quero, ou primeira reflexão que eu vou propor para vocês, que é com relação àqueles que falam que coronavírus é tranquilo, é só mais uma gripe. Pelos números, não é isso que eu entendo. Né? Pelos números, se a gente observar aqui, a gente tem o Covid-19 com 3, vamos arredondar 3,5%, enquanto que uma gripe sendo pessimista com 0,1% de taxa de mortalidade daqueles que ficam gripados. Né? Então, lógico que aqui estamos considerando todo mundo, mas enfim, é, eu entendo que aqui a gente tem uma diferença bastante significativa no sentido de dizer que é só mais uma gripe. Inclusive, a gente pode aqui, vamos fazer uma continha. Se você pegar 3,72 e dividir por, vamos pegar a estimativa oficial, 0,08, a gente está falando aí em algo aproximadamente 46 vezes maior, mais mortal do que uma gripe. Eu acho que esse número é bastante significativo para a gente dizer que é só uma gripe que é tão fácil de se curar, vamos dizer assim, quanto uma gripe. Não sou especialista na área de saúde, mas sou especialista em números e os números me dizem algo que não condiz com o que as pessoas têm dito por aí, né, que é só mais uma gripe. É claro que não chega nem aos pés do SARS, do MERS, né, mas quer dizer, do SARS a gente ainda está caminhando,
mas tem se questionado muito, mas e o sarampo? Todo mundo fala do coronavírus e esqueceram do sarampo. Então, o sarampo tem uma taxa de mortalidade inferior à taxa de mortalidade do coronavírus. A outra questão é que o sarampo já é uma doença conhecida, né? Já se sabe lidar com essa doença. E além disso, existem vacinas para isso. Então é muito mais fácil você lidar e contornar as questões do sarampo quando você já sabe como que ela funciona muito bem. Né? Você já sabe as complicações que ela pode dar. Enquanto que o coronavírus, inclusive por conta das mutações que ele sofre, a gente acaba ficando meio. A gente, né, os médicos acabam ficando meio perdidos ainda, não sabe exatamente como o que fazer, se tem vacina, se não tem, vamos testar. Então, eles estão descobrindo as coisas ainda. E eu falarei disso em breve. Em relação ao perfil, né, a gente tem aí na data de hoje 3,72% em todo o mundo, porém, o que falam, né, e basicamente é isso que se observa, é que a taxa de mortalidade ela pode variar de acordo com o público. Então, por exemplo, os jovens têm uma mortalidade extremamente baixa, inclusive os mais jovens, quanto mais jovem for, quanto mais criança for, menor é a chance dela pegar o coronavírus e desenvolver complicações. Ao contrário do sarampo, né, que o sarampo é mais comum, mais frequente em crianças. E aqui a gente inverte. O coronavírus ele é muito mais letal para os idosos, que dos idosos que pegam o coronavírus, a taxa de mortalidade tem sido superior a 15%. Só que não é apenas isso, existe também uma questão regional. Então, dependendo do país, dependendo talvez aí do clima, dependendo da cultura das pessoas, da forma como as pessoas estão se comportando diante da epidemia que recentemente foi declarada pandemia pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a gente consegue observar aqui que tem, por exemplo, lá na Alemanha, na Coreia do Sul, né, uma taxa inferior, na própria Holanda, né, uma taxa aí de 1% ou menos. Enquanto que você pega na Itália, no Irã, nos próprios Estados Unidos, a gente tem uma taxa mais elevada. Só que, curiosamente, a gente tem uma questão de que a população na Itália é uma população mais velha. Não é um país novo, é um país mais velho. Quer dizer, tem muito mais pessoas velhas do que pessoas novas. Né? Não é um, é, é um, é a pirâmide, né, da distribuição etária. Então, talvez isso também tenha contribuído. Também se analisa questões de clima, o fator de ser inverno, ser verão, né? Então a gente tem aí uma regionalidade, né, característica. Cada local vai ter uma taxa diferente, mas, como a gente diz na estatística, tudo no final acaba voltando lá para a média. Então, embora a gente tenha valores bem distorcidos, do tipo a Alemanha só com 0,2 e a Itália com 6,6, na média global a gente tem girado aí na casa de 3 a 4%. Bom, e muitas pessoas eu tenho visto, conversado, ouvido pessoas conversarem perguntando sobre a dengue. Fala, pô, tá todo mundo tão preocupado com o coronavírus e ninguém fala nada, não se fala mais em dengue. Não, se fala, a gente ouve falar, a gente sabe de casos, a dengue continua sendo uma preocupação, só que, novamente, a dengue é algo conhecido. A dengue não é transmitido de uma pessoa para outra, a dengue é transmitido por um mosquito. Então é muito mais fácil você controlar o mosquito do que controlar outra pessoa, porque afinal de contas a gente vive numa sociedade, a gente precisa do contato com as outras pessoas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer um supermercado, então você vai ter contato com pessoas todos os dias. E um mosquito, querendo ou não, se você seguir todas as recomendações que são dadas pelo governo, né? Não deixar a água parada, de repente até mesmo o fato de você passar um repelente, que é algo simples e barato, colocar um repelente de tomada na sua casa, você já consegue, entre aspas, controlar a dengue. Quer dizer, você consegue minimizar a, a possibilidade de vir a adquirir a dengue. E
Novamente, sem questão de opinião, né, trabalhando aqui com os números, eu consegui alguns dados aí de Minas Gerais, no período de janeiro até outubro de 2019, e de São Paulo. Segundo eles, 2019 foi o terceiro pior ano em termos de casos de dengue. E aí a gente tem os números de casos reportados aqui em São Paulo, 442.014, em Minas 482.739, com as respectivas quantidades de morte. E aí, fazendo uma divisão aqui simples, a gente chega nessa taxa de mortalidade. No Brasil inteiro, só no período agora nesse começo de ano de 2020, de janeiro de 2020 até metade de fevereiro, a gente teve esse total de casos, 181.670, com 32 mortes, o que dá uma taxa de mortalidade de 0,018%, né? Enquanto que em São Paulo, que foi a pior taxa, a gente chegou a 0,056%, ou seja, menos de 0,1%. Estamos novamente falando aí de algo, se a gente for pegar aqui, né, 3,72 dividido por 0,056, o coronavírus tem uma taxa de mortalidade basicamente de 66 vezes mais do que a dengue. Então, é natural que não se esteja falando de dengue, não é o foco nesse momento a dengue. O foco é a gente tentar combater algo que ainda não se tem armas para ser combatido, que é o coronavírus. E os números mostram que a dengue, eu diria que é a última preocupação. A dengue, é, vamos dizer assim, ela está controlada. A taxa de mortalidade é extremamente baixa. Nós já conhecemos, já dominamos, não temos vacina para dengue, ok, mas a gente já sabe o estrago que ela faz quando ela pega uma pessoa. Então é muito mais fácil dos médicos conseguirem tratar a pessoa por já terem domínio, né, conhecimento científico e técnico sobre o comportamento da dengue. Aqui deixa eu sair da frente aqui para vocês verem essa tabela. Né? Por que se fala tanto que coronavírus é só uma gripe? Porque se você começar a analisar, a gripe em si, ela tem sintomas que aparentemente são até piores que os sintomas do coronavírus. Né? Então a gente tem o resfriado, o gripe e o corona. A gente tem aqui a febre. Resfriado é raro, em gripe são normalmente febre alta e aqui é comum ter febre. Dor de cabeça pode ocorrer no caso do coronavírus, dor no corpo pode ocorrer, fadiga pode ocorrer, exaustão pode ocorrer, congestão nasal já foi reportado, espirros já foi reportado, garganta inflamada já foi reportado, a tosse é normal, é comum, então se assemelha muito a resfriado e gripe. E o principal é a falta de ar, né? Porque aí, se a pessoa está com falta de ar, ela já vai ser considerada um caso grave. Então, de fato, quando você olha para essas duas colunas, aparentemente a gripe parece ser muito pior do que o coronavírus. Só que, novamente, né? Se a gente voltar aqui na nossa tabela, a gente vai ver que a gripe, apesar de tudo, mata, uma vez que a pessoa foi contaminada, né, mata menos do que o coronavírus. Tá? Então isso reforça a questão da preocupação em cima aí do Covid-19. E aqui eu vou tentar responder a partir de uma reportagem que saiu no UOL, uma reportagem que foi feita com a doutora Esther Sabino, que é uma médica de 60 anos, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. Também é coordenadora do Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus. Ela já trabalhou no Adolf Lutz e na Fundação ProSangue. Enfim, ela já fez várias pesquisas. Né? Então, ela, de certa forma, responde a essa questão que eu iniciei o vídeo. Será que realmente é um problema? Além dos números, né, agora a opinião de uma médica especialista em infectologista, então o que ela fala? E aqui são palavras dela, tá? Não, exatamente como está na reportagem. Como a transmissão desse vírus é muito rápida, e isso é verdade, né, a gente está vendo, e difícil de ser contida, aqui deve ocorrer o mesmo que na Itália e no Reino Unido.
É impossível estimar o número de casos, mas temos ainda um mês ou dois antes de a epidemia complicar. O pico deverá ser entre o fim de abril e começo de maio, que é o auge das doenças respiratórias no Brasil. Essa reportagem saiu justamente hoje lá no UOL, dia 14 de março de 2020. A doutora Esther ainda fala, ela cita que um dos grandes problemas são os hospitais. E aí o UOL perguntou, mas por que são os hospitais? Porque podem ser focos de transmissão do vírus. Em Wuhan, na China, muitas pessoas infectadas foram para os hospitais e transmitiram o vírus para outras pessoas. E por isso é importante não ir para o hospital sem necessidade. Não há sistema de saúde do mundo que dê conta de atender muita gente ao mesmo tempo. Muitos morreram na China porque não havia médicos ou respiradores para atender a todos ao mesmo tempo. A maioria das pessoas tem um caso de gripe que passa em alguns dias. Temos de deixar os hospitais apenas para os casos mais graves. Em relação à parte de vacinas, uma outra notícia também que saiu aí eu acabei não pondo a fonte, mas se eu não me engano foi no R7. Pesquisadores testam com sucesso em ratos vacina contra coronavírus, é o título da reportagem, tá? E o subtítulo é: após a iniciativa, a equipe britânica trabalha com colegas em Paris para testar antídoto em macacos. Em caso positivo, teste em humanos acontece em julho. E uma das coisas que fala lá no texto é que uma equipe de pesquisadores em Londres acredita que está próxima de desenvolver a vacina e eles vão inicialmente testar em camundongos para depois realizar o teste possivelmente na metade do ano, lá para julho, fazer o teste com humanos e possivelmente daqui a um ano disponibilizar para o mercado, né, ou seja, para as populações de todo mundo, disponibilizar a vacina contra o coronavírus. Então, essa também é uma grande preocupação, porque até lá, quantas pessoas já não vão ser contaminadas, né, se o negócio ficar totalmente descontrolado. Bom, basicamente é isso que eu tinha que eu gostaria de passar para vocês, que eu fiz algumas pesquisas, peguei alguns dados e o intuito desse vídeo não é causar alarde, sim causar uma conscientização e promover uma reflexão a respeito daquilo que as pessoas falam. A gente tem visto muita gente falando bobagem por aí, ou exagerando ou minimizando os fatos. E com esse vídeo eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma forma um pouco mais objetiva, concreta, através de números, de casos reais que aconteceram, os números reais que aconteceram, o por onde que nós estamos passando neste momento, nessa data de hoje. As coisas podem melhorar de forma rápida, podem piorar de forma rápida, e não, a gente não tem como saber, nem os infectologistas têm como saber isso, mas a gente vai ter que ficar acompanhando. A gente vai aguardar, tá? Vamos acompanhando os próximos números. Eu vou atualizando vocês aqui, fazendo as nossas previsões e vamos ver o que acontece. Bom, eu desejo muito boa sorte para todos. Se você puder, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não saia falando coisas sem pesquisar. Não promova fake news. Fale antes de falar alguma coisa, certifique-se da informação, verifique se ela é verdadeira, procure boas fontes de informação, bons sites, sites idôneos. E eu desejo a todos uma excelente semana e nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.